Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nesse mapa específico para o glúteo médio. Importante que você tenha assistido a aula anterior, porque eu explico com bastante detalhe o conceito de ancoragem, o que que é a ancoragem, a importância de seguir esse passo a passo, tá bom? E importante também lembrar que a gente está falando aqui de uma tendinite de glúteo médio, às vezes o aluno chega para você com dor, e eu sei que a maior parte de vocês aqui são professores de educação física, são personagens, assim como eu, né? E a nossa função é o quê? Poder prevenir as lesões nesses alunos e saber lidar com o aluno que chega com isso, né? Então eu tenho que saber lidar. Um aluno chega com uma hérnia de disco, o que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer? Né? Por isso, tantas síndromes aqui para vocês, tantos mapas, para você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Mas lembrando que a responsabilidade de tratar e de reabilitar uma lesão é do fisioterapeuta. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui são fisioterapeutas também, e aí tá ótimo, essa é a sua função reabilitar. Mas aqui é um caminho para que você, personal, possa saber como lidar com esse aluno, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Então tem um mapa pronto para você poder lidar o quê? Com segurança, segurança e eficiência, né? Resolvi trazer de uma forma prática e eficiente para você poder seguir isso. Então vamos aprofundar sobre a inflamação do glúteo médio que tem acometido tantos esportistas e como que você pode, nessa planilha aqui, baixando aqui embaixo, então embaixo dessa aula aqui, tá essa planilha já no Excel, então você clicou baixar a planilha, chegou essa planilha aqui no seu computador, esse espaço aqui em cima, ó, nome do seu aluno, né? Então você vai lá, vamos colocar um nome aqui, ó. Vamos fazer o nome do Gustavo hoje, nosso aluno da certificação aí já há tanto tempo, está sempre aí acompanhando, falando seguimos. Tá aí, Gustavo, em sua homenagem, ó. Nome do aluno na planilha. E aí eu vou fazer o quê? Aqui tem o título do exercício. E aqui na observação, eu coloco o que normalmente eu falo para os meus alunos durante a aula. Então tá aqui, ó, iniciar pela parte anterior e posterior da banda iliotibial. Eu falo isso. Mas pode ser que você tenha falado para ele assim: perceba se é mais confortável fazer esse exercício com as mãos apoiadas ou com o antebraço. Aí você pode colocar isso aqui na observação. Você pode escrever isso aqui para ele. Então a ideia é você personalizar essa planilha para o seu aluno, deixar ela individualizada e fazendo alguma edição caso você ache necessário. Terminou as edições para mandar para o seu aluno, vem aqui no arquivo, salvar como, e aí você vai salvar em PDF com o nome do seu aluno e vai mandar para ele por WhatsApp. Muito simples, você pode ter esse acompanhamento com ele. Se ele faz uma ou duas vezes com você, ele pode fazer uma terceira vez sozinho, pode fazer nos dias que ele não faz aula, né? E você pode cobrar por essa assessoria, tá bom? Dito isso, vamos agora colocar em prática o raciocínio da aula passada. Glúteo médio, ele é o quê? Um estabilizador da pelve, como a gente viu. A função dele não é fazer a abdução do quadril. A função do glúteo médio é estabilizar a pelve. Então, quando está deficiente, a gente tem uma inclinação pélvica em excesso. Então, esse glúteo médio, a função dele é manter essa estabilização laterolateral da pelve. Quando falta glúteo médio, o corpo vai ancorar, né? Ele vai ancorar com músculos superficiais, como eu expliquei. Então, ele vai ancorar com o tensor da face lata, vai ancorar com o glúteo máximo, vai ancorar com a banda iliotibial, com o reto femoral. É uma estratégia que o corpo usa para dar estabilidade quando o estabilizador está deficiente, não está acordado, digamos assim. Então não adianta só você chegar lá e pôr o seu aluno para fazer elastiquinho, ou colocar ele para fazer glúteo médio de lado. Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa primeiro, como o Gray Cook sempre fala, remover a ancoragem para depois mostrar para o corpo quem é o estabilizador. Então, como é que a gente faz isso? A gente remove a ancoragem, primeiro fazendo a liberação miofacial.
na banda iliotibial e no tensor da face lata, fazendo a liberação no glúteo máximo e fazendo essa liberação no reto femoral. Eu abro o caminho com a liberação e aí entro com os alongamentos, porque esses músculos estão encurtados, eles estão ancorados, eles estão tentando dar estabilidade. Lembram? Por isso que tem aluno que você alonga, 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 ele nunca melhora. Por quê? Porque esses músculos estão tentando dar uma estabilidade para o corpo que o aluno não tem. Então não vai melhorar mesmo. Só vai melhorar quando você soltar a ancoragem e depois mostrar para o corpo quem é o estabilizador e treinar esse estabilizador. Então, aqui no caso, soltou com a liberação, depois nós vamos alongar. Vamos alongar a banda iliotibial. Aqui tem um alongamento para ele fazer sozinho, com a faixa ou com cinto. E eu sugiro aqui na observação, ó, tenta manter o quadril no chão, sem levantar a pelve. É comum que ao puxar a perna, às vezes a pelve vai girando para o lado, mas a ideia é tentar manter a pelve no chão, ao levar a perna na diagonal. E eu gosto bastante desse alongamento para o reto femoral, porque o quadril ele é obrigado a ficar em extensão aqui, ó. E o reto femoral atravessa o quadril, né? Ele sai lá da espinha ilíaca antero-inferior, tá bom? Lembrando disso. Ele não sai do fêmur, ele atravessa, sai lá da pelve e vai lá para a patela. Então, alongo, e aqui ainda fala assim, ó, caso não esteja sentindo alongar esse reto femoral ainda, porque às vezes não está sentindo, o que a gente pede para o aluno fazer? Fazer um pouquinho a báscula, que é aquela ativação do abdômen e do glúteo, que aí ele vai sentir alongar, tá bom? E alongar o glúteo, tanto na cadeira quanto no solo, em intensidade moderada. Então, essa sequência de liberação miofascial mais os alongamentos abrem essa ancoragem, removem essa ancoragem, e agora sim eu vou mostrar para o corpo quem são os estabilizadores. Na aula anterior, eu falei também, não adianta ir direto para o glúteo médio. Eu preciso primeiro ir para o transverso, para a estabilização lombopélvica, para depois ir para o glúteo médio, senão o glúteo médio também não entra na jogada, tá bom? Ele começa a usar o quadrado lombar, usar o oblíquo, então precisa entrar com o transverso, aquela estabilização lombopélvica, não balançar a pelve, né? Ficar atenta nessa contração do períneo, nesses músculos profundos, ir para uma progressão no bird dog, pode também fazer as instabilidades na bola, igual vocês fizeram na inflamação do ciático, não tem problema. Mas com esse transverso bem ativado, aí sim nós podemos ir para o glúteo médio. E esse glúteo médio aqui, a gente vai relembrar o aluno que estava fazendo aqui no transverso. Então, ó, glúteo médio deitada, de lado com transverso acionado. Atenção para não movimentar o tronco, a gente não quer movimento aqui no tronco. O movimento acontece só na coxa femoral, tá bom? E inicialmente eu coloquei aqui 20 repetições, mas a gente quer aos pouquinhos e dando mais condição, mais resistência para esse glúteo médio. Então, dependendo do nível do seu aluno, da sua aluna, você vai mudar aqui de 20 para 30 repetições, ou você pode acrescentar uma série, vir aqui ó, e colocar ó, uma segunda série de 20, você coloca lá, tá bom? Depois do glúteo médio, nós vamos pro antagonista. Quem é o antagonista do glúteo médio? O adutor. Então, aqui, como é uma planilha para fazer em casa, eu sugiro pressionar a bola ou uma almofada entre os joelhos com transverso acionado. Então, a mesma coisa, mantendo a estabilidade de transverso, ainda escrevo ali, ó, mantém o umbigo para dentro com a contração de cortar o xixi. Manter o umbigo para dentro, faltou um O aqui, com a contração de cortar o xixi. E, por último, a conchinha, porque essa concha entra também como auxiliar do glúteo médio, mas nos rotadores profundos do quadril. Então a gente entra ali um piriforme, quadrado, gêmeo superior, gêmeos inferior, obturador interno, obturador externo, que é o que a gente chama de manguito do quadril, né? Que são os estabilizadores profundos do quadril. Então eu também vou dando mais condição
para essa pelve se estabilizar, que é o objetivo do glúteo médio, tá bom? Então aqui tem um mapinha inteiro para vocês, baixem esse mapa, personalizem se necessário o nome do aluno, salva em PDF e manda por WhatsApp para eles, tá bom? Vai ser um ótimo acompanhamento e você vai ver uma progressão e uma efetividade no treino muito maior. Vamos agora para mais uma síndrome do quadril.